Lição do Evangelho hoje: bem-aventurados os aflitos e justiça das aflições. Capítulo 5, iniciando. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino do céu é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós agora tendes fome. Vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seria um engodo. Mesmo com essas certezas, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem imperfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Nós vivemos num mundo de prova e expiação, onde impera as injustiças. E muitos, por conta dessas injustiças, não acreditam muito em Deus. Porque julgam que se houvesse Deus, não haveria essas injustiças. Pessoas maldosas que têm uma vida boa, pessoas bondosas que têm uma vida péssima, ruim. É difícil compreender, sem ter a visão de um Deus justo, sem ter a visão de que nós estamos num planeta onde impera a prova e a expiação, é difícil compreender mesmo. Compreender que Deus é justo, porque desconhece as infinitas vivências de um espírito na sua trajetória, porque desconhece as leis de reencarnação, desconhece a lei de causa e efeito, que cada um colhe aquilo que semeia, aquilo que planta. Então fica difícil mesmo. Aqueles que buscam mais as religiões que não têm um fundo mais esclarecedor, ou que não traz o esclarecimento para a população, fica difícil mesmo entender, que Deus é esse, que mundo injusto é esse. A gente vê muita gente sofrendo e julga Deus. Se Deus existisse, Ele faria alguma coisa, não deixaria sofrer. Então as pessoas não compreendem Deus de jeito nenhum, porque se tem as pessoas ricas que são maldosas, se tem as pessoas que são bondosas, mas vivem na miséria, é porque cada um está apenas colhendo aquilo que já semeou.
Porque Deus é justiça pura, é amor puro, mas é justiça também. E tudo que se planta, colhe, não importa quando. Todos são imortais, todos são eternos, porque a colheita chega em uma determinada época da sua vida. Se você sempre faz uma semeadura numa vida, às vezes você vai colher isso daqui umas 10 vidas ainda, mas vai colher. Às vezes na mesma colhe. Hoje, por exemplo, as colheitas já estão vindo muito imediata, mas tem muita gente colhendo hoje frutos amargos que ele semeou há 10 vidas atrás. Está chegando hoje a colheita, mas vai colher, porque não tem como. Então, aí que está a justiça de Deus, porque todo mundo planta e colhe. Tudo que você emana, você recebe. Tudo que você pratica, você recebe aquela prática. Se você pratica o bem, você recebe o bem. Se você pratica o mal, você recebe o mal. Às vezes a fome que a gente sente hoje é porque há tantas vidas atrás eu não plantei nada? Não significa isso, né? Se você passa... O é de semente nesse caso. Mas a fome também não. Mas se você, por exemplo, tem uma escassez de alimento hoje, né? No caso, você está querendo dizer isso, né? A pessoa não tem comida para se alimentar, né? Passa fome. Então. Ou não tem, assim, fluidez na vida, sabe? Às vezes não tem uma companhia, não tem uma família. Tudo é colheita, né? Se a gente tem uma vida de miséria, isso não é uma regra, né? Mas praticamente quase que é. Pessoa que tem uma vida de miséria, que não tem nada, vive passando fome, é porque no passado ou ele era um rei, ou ele era uma pessoa muito rica, que desprezava todo mundo, não ajudava ninguém, vivia na opulência, desprezava todo mundo, e hoje ele vive na miséria, colhendo os frutos que semeou nessa época. Pessoa que vive uma vida de solidão, vida isolada, porque é uma escolha dele também. Às vezes ele não consegue conviver muito com as outras pessoas, né? Isso aí não é colheita, não. Isso não é colheita. Isso é a própria pessoa mesmo. E às vezes pode ser ter uma colheita também, que tem gente que às vezes anseia por uma pessoa para estar junto, uma companhia, mas ele não plantou aquilo. Ele plantou só discórdia. Destratava todo mundo que conviveu. Quer dizer, vai ter que viver uma vida isolada para ele aprender a valorizar uma companhia saudável. Agora tem gente que tem uma vida solitária porque ele gosta mesmo, né? Eu, por exemplo, eu gosto de vida solitária. Toda a vida, desde criança, sempre vivi meio isoladão, meio sozinho, não fui muito de... Apesar de eu ser uma pessoa muito popular, minha vida inteira eu fui muito popular, sempre rodeado de muitos amigos, mas eu prefiro estar isolado, solidão. Prefiro estar sozinho. Eu gosto disso. Eu sinto bem, aliás, eu não sinto solidão estando sozinho. Eu não sinto. É mais fácil eu sentir solidão se eu estiver numa turma cheia de gente. Ali é bem possível. Eu sinto a solidão ali. Mas quando eu estou sozinho na minha casa, ou em qualquer lugar, andando em qualquer lugar sozinho, isolado, não sinto. Nunca senti. Agora tem gente que é dependente de companhia, né? Então, se a pessoa é dependente de companhia, é porque ele já desprezou demais companhias no passado e hoje ele é dependente e não tem. Então tem gente que sofre de viver sozinho, mas não consegue ninguém para viver com ele, porque primeiro é uma pessoa difícil de conviver, né? Que tem gente que vive sozinho porque é difícil, ninguém tolera a companhia da pessoa, né? Mas tem gente que anseia por ter uma companhia e não tem. Por quê? Porque desprezou tanto e agora não tem mais. Pais, por exemplo, que despreza a educação dos filhos, que não dá bola para filho, trata o filho como se ele fosse uma coisa secundária. Quando ele fica velho, ele vai depender do filho, aí não tem, porque ele não ensinou, não passou aquilo para o filho, aí o filho atribui do mesmo jeitinho que ele foi educado. A gente vê pessoas idosas, pais e mães idosos, que vivem sozinhos e têm filhos, que têm família, e ninguém gosta deles. Por quê? Ué, ele não recebeu aquela educação, ele não foi ensinado aquilo para ele. Quer dizer, não tem valores, não foi implantado valores nesses filhos. Você vai nos asilos de idosos, por exemplo, você vê cheio de velhos encostados lá, né? Alguns sim, tem família que vai lá e trata tudo certinho, porque ali é um lugar que tem um tratamento adequado que dentro de uma casa não tem. Mas isso é alguns que tem suas famílias, que dá assistência tudo direitinho ali. A maioria são largados mesmo, a família chega e abandona e tchau, porque a pessoa foi um traste a vida inteira dentro de casa, né? Era um opressor da família. Ué, quando ele fica velho, ele coloca lá e dá graças a Deus, nunca mais volta, porque ele plantou aquilo. Aí o que acontece? A humanidade julga
os filhos ingratos, né? Então, julgamento a gente nunca deve fazer, porque você não sabe por trás do que está acontecendo. Por que aquilo desencadeou daquele jeito? A gente não sabe, por isso que nunca se deve julgar nada. Às vezes você julga a ingratidão de uns filhos, mas você não sabe porque aquele filho passou na mão dos pais. Isso não justifica a ingratidão do filho, claro. Mas ele colheu aquilo, ele plantou aquilo. Quer dizer, ele não ensinou, não educou, ele recebe aquilo que ele não ensinou e não educou. Justifica, mas também não condena. Não condena. Porque a gente tem que ver a humanidade assim, um olhar neutro, sem julgamento de ninguém. Porque todo mundo está apenas colhendo e plantando e colhendo. Todo mundo está assim. Vamos ver os filhos que são ingratos, por exemplo, para com seus pais. Quer dizer, eles estão plantando também. Porque no dia da manhã, os filhos deles estão crescendo também, eles vão se tornar adultos também. O mesmo desprezo que deu para os pais deles, porque os pais não plantou um respeito para com esse filho, que hoje ele é pai de família também. Ele desprezou seu pai, largou lá. No dia da manhã, o filho dele vai fazer a mesma coisa com ele. Meu pai deixou meu avô no... Como é que chama? Asilo. Se meu pai ficar lá, ele não vai achar ruim. Se ele colocou meu avô lá, tudo bem. Não, mas ele vai achar ruim sim. Ele vai achar ruim, só que não tem direito de achar ruim não, mas ele vai sim. Todo mundo que é largado e abandonado pela família, ele acha ruim, sofre, ele fica sofrendo ali, sente a solidão, sente o abandono, mas ele não lembra que ele praticou tudo aquilo, ele não lembra, ele só cobra dos descendentes dele que o abandonou e o desprezou. Isso sim vai se arrastando geração após geração, até que vai chegar uma geração que não vai devolver à altura isso aí. Um filho que foi desprezado, mas ele não vai desprezar, aí quebra a corrente. Aí ele vai dar toda assistência. Aí aqueles filhos dele que recebeu aquela educação, vai continuar da mesma obra. Enquanto essa corrente está circulando, enquanto ela está sendo energizada, vai acontecendo isso aí. Filho desprezando o pai, e vai embora, todo mundo colhendo os frutos plantados. Até que essa corrente se quebra. Né? Porque um dia quebra, porque um dia vem uma geração de filhos que não pensa dessa forma. Ele foi desprezado, ele não foi bem educado, mas ele já é um espírito maduro, já é um espírito diferente. Ele não vai passar para frente aquilo que ele recebeu, porque ele já tem uma autonomia, ele já tem uma maneira de compreender a vida. É assim que as gerações vão mudando, é assim que a evolução vai acontecendo, porque se todo mundo plantasse o mesmo que colheu, quer dizer, se todo mundo fosse passar para frente tudo aquilo que foi ensinado, não teria evolução, né? Todo mundo ia, meus pais me tratam assim, igual eu trato meus filhos assim. Aí os filhos também, meu avô tratou assim, igual eu vou tratar os meus também. Não, essa corrente se quebra uma hora, porque vai vir uma geração que vai pensar diferente. Se não for assim, não tem evolução, não tem progresso. E nós vivemos num mundo onde as injustiças, entre aspas, né? Porque não existe, mas para o olhar humano, existem as injustiças, impera. Porque tudo que a gente está recebendo é porque a gente semeou em alguma época da vida. Não importa onde, não importa quando, mas semeou. Por isso que é um mundo de provas e expiações, onde é que a miséria, a dificuldade, a desigualdade, né, a criminalidade, tudo impera. Por quê? Todo mundo que está mergulhado aqui, ele ajudou também, contribuir para que o mundo fosse dessa forma. Porque o mundo é de prova e expiação, porque é a mente humana que cria energeticamente essa condição. Porque o planeta, é uma bola de elementos. É uma bola de elementos. Apesar que tem uma alma viva que vive ali, mas a alma não influencia na humanidade. Mas a energia que envolve o planeta é a energia mental dos seres humanos que vivem ali. Então, o planeta é de prova e expiação, porque a emissão mental da humanidade que vive ali é essa condição, cria essa energia, cria essa egrégora. Então, o planeta só vai se transformar em regeneração porque a humanidade que está vivendo ali, ele vai criar aquela energia suave, amorosa, equilibrada, justa. Então, isso é um processo lento, que vai demorar muito tempo, que já está em processo, já está em andamento, mas vai demorar muito até que essas coisas se estabilizem. Porque enquanto tiver mentes desequilibradas, mentes que semeiam discórdia, desamor, injustiça, ainda vai estar essa energia densa, mas gradativamente uma energia ruim vai saindo, a outra boa vai entrando. É igual os filhos que não passou para frente o que recebeu dos seus pais, dos seus avós, não levou ninguém para o asilo. Não, eu não vou fazer isso não. Meu pai tratou meu avô dessa forma,
mas eu não vou tratar assim. É assim que faz as mudanças, assim que vai quebrando as correntes negativas. Então o planeta nosso está passando exatamente por isso. Porque as criaturas que estão vindo, as novas gerações, são um espírito que pensam diferente. Já não emite essa energia de desigualdade, de maldade, de desequilíbrio. Já está, a emissão mental já está diferente. É claro que a maioria ainda pensa assim, por isso que o planeta não é esse caos ainda. Aparentemente parece que é um caos, mas a mudança já está acontecendo, né? Muita gente não vê, mas para quem tem olhos para ver, vê que está mudando. E está mudando de forma acelerada. Para quem tem olhos para observar a realidade espiritual do planeta, está vendo que as mudanças estão acontecendo. Porque as novas gerações estão vindo com outra postura, outro olhar, outra vivência, outra mentalização. E os antigos, gradativamente, alguns estão assimilando o que estão presenciando, estão progredindo, melhorando. Aqueles que não estão assimilando nada, eles vão desencarnar também. Então essa energia que está emitindo por eles vai deixar de existir também. Sei que dentro de alguns séculos, dentro de uns 3, 4 séculos, essa energia densa e negativa já não vai existir mais aqui na Terra. Já vai imperar aqui apenas a energia da igualdade, da justiça, do respeito, do amor. Não da perfeição, mas o respeito e o amor, sim. Né? A maldade não vai existir mais. Então esse processo está em curso, de forma cada vez mais acelerada. Né? Apesar que muita gente não vê o que está acontecendo, não vê porque não tem olhos para ver, não observa. Aqueles que estão vivendo a plena matéria, estão só vendo o lado material das coisas, não conseguem ver essas coisas mesmo. Mas aquele que está vivendo o lado mais espiritualizado, está enxergando. Enxergando que isso aí está de forma crescente, a humanidade, aumentando cada vez mais essas mudanças. Pessoas com outro olhar, com outra visão, né, uma visão mais espiritualizada, está cada vez aumentando mais. Aí os materialistas, as pessoas com os apegos materiais, as pessoas negativas, gradativamente vai diminuindo. É uma coisa assim, é gradual. Vai diminuindo o negativo e aumentando o positivo. Até que chega uma hora que não tem nada negativo mais, só tem positivo. Aí pronto, acabou, estabeleceu a transformação de um planeta. O planeta continua na Terra, bem jeitinho, com as mesmas cachoeiras, os mesmos oceanos, as mesmas montanhas. Não muda nada, muda até algumas aparências, claro, né? Porque o planeta está em reforma, a vida sempre está em reforma, né? É terras surgindo, é terras afundando, é mar invadindo aqui, é um riozinho que nasce ali, é um outro que seca lá. Toda a vida existiu isso. Isso é as transformações naturais de todo o planeta. Mas continua o planeta do mesmo jeitinho. Tudo no seu curso, em volta do Sol, o Sol em volta da galáxia, vai tudo a mesma coisa, não muda nada. Só a humanidade é que muda. Só a egrégora mental do planeta que muda energética. Só a população do planeta que muda. É isso que faz o planeta ser diferentes categorias. Porque o planeta é sempre o mesmo. Não muda quase nada, só os elementos que mudam por questões naturais, que todo planeta muda mesmo. Mas a atmosfera mental de um planeta, a egrégora do planeta muda, porque a população muda. Aí se uma população do planeta Terra não for mais de prova e expiação, só for de regeneração, acabou, não tem mais desigualdade, não tem riqueza, não tem pobreza, todo mundo é classe média, todo mundo classe média alto, né? Quer dizer, não tem miséria, não tem doença. Aí a história vai contar lá na frente, daqui a alguns séculos, nossa, teve uma pandemia de dengue, nossa, o que é isso? É um mosquito, vem cá, vamos lá na enciclopédia e dar uma olhada para vocês verem o que é aquilo. Não existe mais, não tem mais doença, não tem mais nada. É só artigo de escola, hein? A doença é para quê? Aprendizado? A doença é criação mental de própria humanidade. Então isso aí é a resposta daquilo que você emite. A doença é a consequência do nosso comportamento mental. Todas as doenças. Aí você vai falar assim, mas o mosquito da dengue, das criou ele? Criou sim. Nós não sabemos o que criou, mas criou. Você cria, ele manifesta e você vai sofrer as consequências. Quando o planeta tiver plena regeneração, não vai ter animais peçonhentos mais, não vai existir cobras, aranhas, escorpião, animais peçonhentos não vai existir. Animais carnívoros, caçador, não vai ter mais. Os animais vão existir, mas não serão mais carnívoros, não vai existir preso e predador. Isso é com o tempo, você não vai demorar milênios ainda acontecer, mas não vai existir. Não, vou falar para você, a Aurorinha já veio, não é um animal, né? Mas assim, já veio com um instinto carnívoro bem... Então, são as crianças que estão vindo agora. As crianças que estão vindo agora estão vindo mais vegetarianos,
muito mais fraterno. A gente vê vídeos postados nas redes sociais de criança praticando caridade e as mães arrancando ela para o braço e não deixa, ela vai lá e leva as coisas, reparte com os velhinhos, com as pessoas na rua. E as mães não permitem, arrasta a criança teima e vai lá e faz o que ela precisa fazer. Pratica caridade para ensinar o adulto. As crianças de hoje vieram para educar os pais. Educar de que forma? Com a maneira de se comportar. Então, ensinando fraternidade para os pais. Não é todas as crianças não, porque tem uns demoninhos ainda encarnando por aí, não é 100% não, mas a maioria estão assim. Tem muita criança que vieram com um comportamento completamente diferenciado, de todas as formas, além do lado da caridade, no lado intelectual, em tudo. Você vê crianças com um intelecto invejável de muita gente, no adulto não tem. Como uma criança se comporta, o que ela sabe, o que ela executa, o que ela faz, de tanta inteligência que espanta todo mundo e ninguém acha a resposta. Só para quem sabe de reencarnação, que tem resposta para isso. Quem não acredita nisso, acho que é um fenômeno. Né? Se perguntar para o evangélico, por que a criança com 5 anos está tocando piano como se tivesse estudado 40 anos clássico? Aí ele vai falar, isso é dom de Deus. Não vai falar que é reencarnação, que é a lembrança do passado? Né? Por quê? Não tem olhos para ver. Não compreende. A gente sabe que é um fenômeno natural. Uma pessoa que já é um espírito evoluído, que já não tem aquele véu do esquecimento tão forte como a maioria, todos nós temos. O esquecimento dele não é tanto assim, ele esquece da realidade espiritual dele, mas tudo que ele já tem de bagagem, ele desenvolve desde criança. Não precisa estudar, não precisa relembrar. Porque a gente entra na escola para relembrar o que você já sabia. Tudo. Você entra na escola, você precisa relembrar tudo. Mas você precisa reaprender tudo. Mas tudo o que você está reaprendendo, você já praticou em outras vidas. Você já falou outras línguas, você já viveu em qualquer lugar do universo, do planeta, quer dizer. Você já falou 1000 línguas diferentes. Você já praticou diversas profissões diferentes. Hoje você tem que reaprender tudo. Porque não lembra de nada. E as crianças que estão vindo hoje, já sabem, já chega sabendo fazer as coisas já. Por quê? Porque o véu do esquecimento já não está tão forte mais assim. Quer dizer, vai chegar um momento, bem lá na frente ainda, daqui uns 2000 anos para frente, que não vai ter esquecimento nem de 1%, nada mais. A pessoa reencarna sabendo certinho o que fez no passado, o que vai ser na vida futura. Escolhe os pais que vai querer ser lá na frente, antes de morrer, escolhe a hora que quer morrer, quando quer nascer. Porque não tem esquecimento, não tem nada, não tem mistério, não tem limite de espiritual com material. Mas isso não vai longe, ainda demora. Aí não tem doença mais, não tem desigualdade mais, não tem nada, não tem problema. Nem velhice não vai ter. As pessoas não envelhecem, porque a velhice é doença. A velhice é doença. Se a pessoa não tiver doença, não envelhece. Ele permanece com a mesma aparência. Assim como o espírito, quando desencarna, a pessoa desencarna velhinho, né, todo enrugadinho. Quando ele passa para o mundo espiritual, se é um espírito mediano, não é um espírito avançado, não, mas é um espírito que não é trevoso, é um espírito mediano. Logo lá no plano espiritual, ele renova 10, 20 anos, fica completamente diferente. Nossa, fica bem mais novo. Por quê? Porque não tem enfermidade. A doença, que é a velhice, deixa de existir. Então, no futuro, essas coisas não vão existir mais. É um planeta que não vai ser diferente dos outros. É um planeta Terra, do mesmo jeitinho. As mesmas cachoeiras, os mesmos oceanos, mas a humanidade é diferente. Modifica tudo. Então é isso que a gente tem que aprender e praticar desde já. E para isso nós temos a doutrina espírita que ensina a gente passo a passo como que se comporta, como que se aprende, como que se aplica aquilo que a gente aprende, porque muitos estudam, mas não aplicam. Então se a gente estudar, aprender e não aplicar, não adianta, é a mesma coisa de não saber. Aliás, não é a mesma coisa, não, é muito pior do que saber e não aplicar. Porque quando a gente não sabe e não aplica, não tem uma consciência que te cobre. Ninguém vai te acusar, porque não existe julgamento de ninguém. Ninguém julga. É a gente mesmo que faz o auto-julgamento. Quando a gente não sabe nada e não faz nada, não existe nada para te julgar, para te cobrar, porque você não sabe. Agora, quando a gente aprendeu tanto e não exerceu nada daquilo que aprendeu, aí você mesmo vai fazer seu auto-julgamento e sua auto-cobrança. Aí chega no mundo espiritual, vai sofrer uma barbaridade, porque lá não tem véu do esquecimento, lá não tem barreira do corpo, não tem nada, não tem limitação. Aí é uma cobrança muito grande.
E aí a gente vai sofrer do outro lado, vai entrar em parafuso, demência mesmo. Tem gente que fica depressivo quando desencarna porque adquiriu tanto conhecimento e não praticou nada daquilo, ele fica depressivo. Tem gente que quer morrer, sabendo que não tem jeito de morrer, e quer morrer. Espírita, estou falando, não é qualquer um não, é espírita mesmo. Chega do outro lado, não fez nada, chega lá sem bagagem, com um monte de conhecimento, ele quer morrer, e não tem jeito de morrer, mesmo sabendo que não tem jeito de morrer, quer morrer. Porque a vida é tão difícil, tão ruim, a consciência é tão pesada, que deseja morrer e não tem jeito. Então, por isso que a gente tem que pôr em prática. Nós não podemos apenas aprender e engavetar o conhecimento. A gente precisa praticar. É só o amor e a fraternidade que tira a gente de uma condição que nós estamos. Não é o conhecimento, não é a religião, não é nada. Nem caridade que a gente faz por aí, pela vida fora. Não é isso que faz a gente mudar. O que faz a gente mudar é o amor que a gente externa, é o bem que a gente faz, é a compreensão, é a igualdade que a gente trata todo mundo, é a mudança que a gente faz dentro da gente é que faz a diferença para nossas vidas, presente e futura. Porque tudo que nós estamos vivendo no presente é o que nós vamos viver no futuro. O futuro será o presente que nós estamos vivendo agora. Então tudo que a gente está aprendendo, desenvolvendo e praticando, sim, ainda vamos ter uma vida boa, razoável, na medida da nossa evolução, a gente vai ter uma vida boa. Passa para o outro lado sem grandes problemas, sem grandes cobranças, porque a gente está num processo de evolução e a gente sabe que a evolução é lenta e demorada. A gente chega do outro lado, a gente subiu um pouquinho, melhorou um pouquinho, porque você conseguiu aplicar tudo aquilo que você estudou, aprendeu, fez o possível para quitar seus débitos, mesmo não sabendo qual a quantidade dos seus débitos, mas você fez todo o possível para quitar os seus débitos. Não é distribuindo cesta, não é distribuindo sopa, não é assim que quita débito, não. É distribuindo assim, é bondade, respeito, compreensão, humildade, tratando os outros bem, fazendo o bem moral. É assim que a gente quita débito, ajudando todo mundo que precisa, especialmente num conselho, numa oração, ajudando as pessoas, acolhendo as pessoas. Esse que é o maior benefício que a gente faz, a maior caridade que existe. Lógico que a caridade moral também conta, mas tem muita gente que acha que é só essa caridade que é o importante, não é. Essa é a menor das caridades, ela é necessária também, mas é a menor delas. A caridade maior é a caridade moral, é a caridade do respeito, é daquela de você ser maltratado pelos seus pais, você não devolver aquilo, trata eles bem quando eles ficarem velhos. Isso que é a verdadeira caridade. E a humanidade... O que é o bem moral? É isso que eu estou falando, bem moral, é tratar as pessoas bem, respeitar as pessoas, aprender a amar as pessoas, tratar, isso que é a caridade moral. É respeito, é o amor. Amor e respeito, só isso é a caridade moral. Em torno disso aí tem todo o comportamento. É a caridade moral. Então a gente precisa de aprender isso. Ensinar quem sabe menos. Ajudar quem é mais fraco. Quem é mais forte ensina o mais fraco. É a caridade moral. Não oprimir. Se a gente é mais forte, não oprimir o que é mais fraco. Igual a gente vê o mundo machista de hoje, né? Os mais fortes são os homens, oprimem as mulheres que são mais fracas. Isso aí não é igualdade, né? Aquele que tem mais força, ele tem que ajudar quem é mais fraco. É a lei da fraternidade. O mundo fraterno é assim que se comporta. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Não dominar porque você sabe mais, não escravizar porque o outro sabe menos que você. Não se sentir superior ao outro porque você sabe mais que ele. Não, é ensinar. Para que todo mundo caminhe junto, todo mundo caminhe igual. Essa é a verdadeira caridade moral. Todo mundo praticando isso, acabou os problemas, né? Acabou o problema da humanidade.